Considerada a doença mais comum no sistema urinário, as pedras nos rins afetam cerca de 12% da população mundial. Se você não tem os temidos cálculos renais, com certeza conhece alguém que já passou por uma dor insuportável devido a elas. Segundo o médico urologista em Andradas, existe uma grande incidência de pacientes com esse problema. Uma experiência pessoal aqui, na nossa região, existe uma prevalência muito grande de pacientes com cálculos renais. São formações geralmente cálcicas que se formam no rim e tem a possibilidade ou não de migrar até a bexiga para sair depois aí na micção. Lembrando que os cálculos renais geralmente não causam dor. Os cálculos, quando eles caem no canal que chama ureter, que é o caminho entre o rim e a bexiga, são os cálculos que geralmente causam as cólicas renais, porque eles causam algum grau de obstrução da saída da urina. Então, eles causam muita dor. É uma dor lacinante, aguda, intensa, bem característica. Pode estar associada com outros sintomas, como náusea, vômitos, sangue na urina. O que muitas pessoas questionam é o que provocam esses cálculos renais, como eles são formados. Geralmente, os cálculos renais eles estão relacionados com alguma alteração no metabolismo do paciente. Então, alguns fatores influenciam muito nisso. O fator genético do paciente, se você tem algum parente com cálculo renal, isso influencia muito na formação de cálculos renais na sua família. Mas alguns fatores de risco são evidentes e são fáceis de se resolver, né? Por exemplo, a baixa ingesta hídrica, a pessoa que bebe pouca água tem mais chance de formação de cálculo. O paciente que come muito sal, comida com muito sal, também tem mais chances de formação de cálculos. E os pacientes que ingerem muita proteína, geralmente carne, né? Carne bovina, suína, de aves, ele também tem uma chance maior de formar cálculos. Muitas pessoas acreditam que o leite pode causar cálculos renais. Isso é verdade ou mentira? Lembrando que a maioria dos cálculos são formados de oxalato de cálcio. Porém, a ingestão de leites e derivados não tem nenhuma relação na formação desses cálculos. É muito importante frisar isso, que o paciente chega muito confuso. Mas eu tomo muito leite, como muito queijo, tem alguma relação? A ingestão de alimentos derivados do leite não tem relação com a formação de cálculos. E será que os sucos cítricos, como de laranja e limão, previnem a formação dos cálculos? Não é mito, né? É uma verdade. Por quê? Os sucos de frutas cítricas eles são compostos por uma substância chamada citrato. O citrato é um inibidor da formação de cálculos renais. A ingestão desse tipo de suco, né, desse tipo de alimento também, ele inibe a formação de cálculos. Todo cuidado é pouco. Temos que ficar de olho na saúde para evitar complicações. Se o cálculo entrar no canal, podem ocorrer complicações. O cálculo no canal ele vai causar a dor característica das cólicas renais, né? Uma dor aguda, lacinante, intensa. O cálculo no canal ele vai depender muito da localização e do tamanho do cálculo e dos sintomas do paciente para ver se vai ter indicação cirúrgica ou não. Existe uma possibilidade de cálculos menores e mais perto da bexiga de saírem sozinhos. Porém, alguns sinais de gravidade o paciente deve ficar atento ou procurar o seu médico. Por exemplo, febre, dor recorrente que não melhora com medicação e alterações nos exames de sangue, nos exames laboratoriais, alteração da função renal, que geralmente são indicativos de cirurgia, que a gente precisa tirar esse cálculo. Os cálculos que não são extraídos, eles podem agravar, eles podem provocar uma insuficiência renal ou infecções, que são características das pielonefrites, são infecções do rins, que são casos graves que geram cuidados mais intensivos. Então, se o paciente tiver alguma suspeita de cólica renal, a sugestão nossa é que procure um atendimento médico e comece a fazer exames para identificar, para a gente tomar uma conduta definitiva com os exames.